Você já viveu um encontro tão forte com Deus que não conseguia ficar de pé? No vídeo de hoje, vamos mostrar os 10 maiores avivamentos da história. Confere comigo aí. Here we go. Fala galera, tudo bem? Esse é o vídeo Os 10 maiores avivamentos da história. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus Busto e esse é o vídeo Os 10 maiores avivamentos da história. Mas antes de começarmos, desce um pouquinho a sua telinha aí pra baixo e aperta no botão inscreva-se. Coloca lá notificação para receber pelo sininho, ativa o sininho aí para você receber os próximos vídeos e as novidades. Dá o seu like, já compartilha porque eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar muito a sua vida. Beleza? Eu quero explicar para você direitinho o que é avivamento. O avivamento ele vem da palavra revival. Revival do inglês é reavivar. Se você buscar a palavra avivamento no dicionário, você vai encontrar trazer vida de novo, levar vida novamente, reanimar, uma nova expectativa de vida. Mas a primeira coisa que o avivamento faz conosco é nos trazer ao arrependimento. Então bora pro vídeo. Começamos com o número 10. Pensa assim, você acabou de terminar um culto maravilhoso, uma presença de Deus muito legal na sua igreja, e aí de repente vem uma menininha e senta nas primeiras fileiras da igreja e fica ali. E de repente ela começa a chorar, e esse choro começa a ser um choro que vai tomando uma proporção muito maior, ela começa a se desesperar, e aí ela começa então a uivar de choro, um choro muito alto, insistente, e nesse choro ela pede misericórdia, e ela fala: será que há salvação para minha vida? E esse foi o caso da menina chamada Biboko. E ela estava nessa igreja lá na República Democrática do Congo, em Zaire. E o professor Ioane era um dos professores de teologia que estava no lugar. E aí então ele começou a presenciar aquele momento. Quando aquela jovem começou a chorar e a clamar pela presença de Deus, muitas pessoas que já tinham saído do culto voltaram e começaram a ser cheias da presença de Deus. E em contrapartida, no mesmo dia, depois que esse mover aconteceu, esse professor Ioane saiu e foi para um prédio onde estava vendo um mover maravilhoso da presença de Deus. Ele ouviu falar e ele foi lá para ver. Pensa comigo, você chega num lugar, numa construção, num prédio, e tem gente para fora daquele prédio só chorando, se derramando, caindo na unção de uma forma tremenda. Muitos que estão vendo esse vídeo já presenciaram momentos assim, eu tenho certeza. E esse foi um dos maiores avivamentos que aconteceu lá na República Democrática do Congo. Argentina, uma cidadezinha chamada Citibel, perto da grande metrópole Buenos Aires. Temos aí um caso de um jovem de 20 anos chamado Alexandre. O Alexandre ele estava perto do seu instituto bíblico nessa cidade de Citibel. E pensa assim, você está lá de repente no meio, de uma campina à noite, olhando as estrelas, e os relatos dessa história diz que aquele céu estava realmente muito estrelado. E aquele jovem estava buscando ter uma experiência mais com Deus. E de repente ele começou a sentir uma presença tão grande de Deus, que ele, além de se sentir preenchido, além de se sentir arrependido pelos seus pecados, ele começou a ficar desesperado com aquela presença. Ele queria sair correndo. Então Alexandre saiu correndo para o seu instituto bíblico. Quando ele chegou lá, ele começou a bater na porta, esmurrar a porta, desesperado. Então um dos jovens que estava dentro lá do instituto abriu a porta, e quando ele entrou, a presença de Deus entrou junto com ele. E dentro de alguns minutos, todos os jovens que estavam naquele lugar começavam a chorar tremendamente, clamando por arrependimento, clamando para que Deus os perdoasse. Esse foi um dos maiores avivamentos que essa cidadezinha de Citibel já viveu. Existiram muitos outros avivamentos, profetas, apóstolos que visitaram aquele lugar, conferências avivalísticas, pessoas saindo de cadeira de rodas. Até hoje isso tem acontecido na Argentina, e esse foi um dos relatos que eu quis colocar aqui como 9º lugar dos maiores avivamentos, porque através de um jovem, todo um instituto foi cheio da presença de Deus. Você que é jovem, está vendo? Você é a resposta de oração para sua família. E agora nós vamos caminhar para a época de 1905, onde uma jovem chamada Pandita Ramanbai falou com outras jovens de Mukti, nessa cidade aí da Índia, e pedindo que elas se voluntariassem com ela para ter um tempo de oração. E nos relatos afirma que ela começou a orar 2 vezes por dia e começou com um grupo de 70 pessoas. Mas esse grupo começou a aumentar e logo já eram 550 pessoas orando 2 vezes por dia, clamando por avivamento. E aí então, num dia 29 de junho,
às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo desceu sobre aquelas voluntárias. Eram todas jovens dentro de um alojamento e elas foram totalmente cheias. De tal forma que uma das jovens que estava dormindo naquele dormitório olhou para sua companheira e viu que ela estava pegando fogo, mas ela viu com seus olhos naturais. Ela viu que era algo... Ela viu um mover sobrenatural, não dava para descrever. Os relatos dessa história diz que ela então, essa jovem, correu para pegar um balde de água para jogar em cima da amiga porque pensou que ela estava realmente pegando fogo. Mas quando ela se aproximou, ela viu que o fogo não consumia sua amiga. Então ela percebeu que aquele mover era um mover do Espírito Santo. Daquele momento, ela também começou a ser cheia do Espírito Santo e começou a pegar fogo junto com outras jovens. E logo depois daquele temor, uma alegria, elas começavam a cantar, começavam a pular de alegria, começavam a se sentir alegres, felizes, leves. Naquele momento, tiveram um encontro tão forte com Deus que o Senhor mudou todas as coisas naquele ato. Já houveram muitos avivamentos nos Estados Unidos, vamos falar de 2 deles nesse vídeo. Essa pessoa, ela estava num acampamento com muitas pessoas de diversas denominações, um acampamento mesmo, no mato, aquela coisa de campina, aquela coisa de céu estrelado. E você começa a andar num acampamento que te chamaram, que te convidaram, e você entra num lugar onde tem muitas pessoas caídas, como se estivessem mortas. Ninguém se mexia. Era algo assim de abismar, algo que vai te deixar confuso sobre o que está acontecendo. Você fica perdido. O que será que aconteceu nesse lugar? Mas o relato dessa pessoa diz que de vez em quando, alguns minutos, alguns uivos, alguns choros, alguns gritos saíram desses corpos que pareciam estar mortos naquele lugar. Era algo muito incrível, um avivamento que tomou conta de uma forma que as pessoas ficavam inertes, não conseguiam se levantar. Tamanha presença de Deus naquele lugar. Imagina você estando lá com esse jovem, vendo tudo isso acontecendo. O ano é 1907, quando uma jovem chamada Ping Yang começou um ciclo de oração por meses. Eles oravam em turnos e horas para que Deus pudesse trazer um avivamento sobre aquele lugar. E de repente, um daqueles períodos, uma pessoa se levantou e falou: acho melhor a gente parar de orar, acho melhor a gente se concentrar nas nossas casas e orarmos como cada um acha que deve orar. E então, ao invés das pessoas que estavam naquele ciclo de oração também se esfriarem, pararem de orar, eles aumentaram o ciclo de oração e partiram para 4 horas de oração todos os dias. Pensa no preço pago por aquelas pessoas da Coreia do Sul buscando um avivamento. Então, na primeira semana de 1907, haviam cerca de 1.500 pessoas na Igreja Presbiteriana Central. Havia uma concentração de expectativa, havia uma concentração de querer. As pessoas estavam buscando mesmo a presença de Deus, elas estavam querendo de fato a presença de Deus. E os relatos dizem que naquela noite os céus pareciam como bronze, era difícil entrar na presença de Deus, era difícil sentir algo. Quando de repente um presbítero da igreja, chamado Kel, levantou-se e confessou um pecado. Ele acabou recebendo $100 que não eram dele. Então ele confessou aquele pecado e disse que iria devolver para a pessoa. Naquele mesmo instante, os relatos dizem que eram como se as barreiras tivessem caído e todos começaram a chorar. Todas as 1.500 pessoas começaram a sentir arrependimento, começaram a sentir o desejo de pedir perdão. A partir desse presbítero, um a um começou a se levantar no seu lugar e dizer o seu pecado e confessar o seu pecado. Porque deixa eu te dizer algo, quando o avivamento chega, você não consegue controlar, você não consegue esconder mais aquilo que está te levando para longe de Deus. Então quando o avivamento chegou naquela noite, aqueles relatos dizem que o culto começou às 19 horas e só terminou às 2 horas da manhã. Deixa eu te dizer um relato de um presbítero chamado Sr. Wallen. E ele disse assim: valeu a pena ter passado vários meses em oração, pois quando Deus, o Espírito Santo, veio, realizou mais em metade de um dia do que todos nós missionários poderíamos fazer em metade de um ano. Em menos de 2 meses, mais de 2.000 pessoas pagãs se converteram. Até meados de 1907, houveram 30.000 conversões ligadas ao centro de Pyongyang através dessa jovem. Até 1910, o avivamento claramente não havia esfriado, pois em outubro daquele mesmo ano, 4.000 pessoas foram batizadas em uma semana. E outras milhares haviam enviado seus nomes, dizendo que fizeram a decisão de aceitar Jesus como o Senhor das suas vidas. Meados de 1902 a 1903, uma cruzada de milagres na Austrália
que resultou em um único culto a conversão de 25 mil pessoas. Nós estávamos falando agora sobre a Coreia, onde resultou mais de 30 mil conversões ao longo do tempo. Mas aqui na Austrália, em uma cruzada de milagres, 25 mil pessoas em um único culto decidiram aceitar Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Através desse evento de cruzada, onde 25 mil pessoas aceitaram Jesus, muitas aldeias de mineração de carvão, onde haviam pessoas próximas ali trabalhando ou morando, receberam o Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural que 2.735 confissões de arrependimento foram feitas naquelas regiões. Somente uma experiência sobrenatural. Muito além disso, porque depois que aconteceu esse avivamento, os relatos das pessoas que moravam naquele lugar naquela época diziam que a criminalidade abaixou, que as pessoas começavam a ser mais honestas, que o linguajar das pessoas começou a ser um linguajar mais puro, a imoralidade começou a cair, o índice de pecado começou a cair naquele lugar. Em 1996, de 16 a 20 de outubro, uma grande conferência nas Ilhas Fiji tomou conta do lugar. Milhares de pessoas vinham para esta grande conferência. Cerca de 780 mil pessoas se reuniram nesses 5 dias de poder. Um pastor chamado Rony estava pregando naquelas noites e estava fazendo grandes apelos de salvação. Literalmente as pessoas se jogavam para frente. Havia tanto milagre, havia tanta manifestação de poder que as pessoas que estavam em cadeiras de rodas jogavam suas cadeiras de rodas e saíam andando. Cegos começavam a enxergar, pessoas começavam a receber milagres instantâneos naquela noite. E no total de 780 mil pessoas, 60 mil pessoas receberam Jesus como o Senhor de suas vidas e mais de 25 mil receberam curas milagrosas, como essas das cadeiras de rodas. Cegos começaram a enxergar, surdos começaram a ouvir. Foi um dos maiores avivamentos de Fiji. Você pode procurar o avivamento sobre Fiji na internet e você vai ver como é que foi essa cena. E aqui na Inglaterra eu quero colocar não somente um fato, mas uma pessoa que trouxe o avivamento de uma forma muito grande ao longo dos anos. E essa pessoa foi chamada de John Wesley. Para você que não conhece John Wesley foi um fundador da igreja metodista. Na época ele dizia que as ruas eram a paróquia dele, era a igreja dele. Então ele costumava se concentrar nas ruas, a pregar de manhã e a pregar pela tarde. Ao todo de sua vida, teólogos dizem que foram mais de 40 mil pregações, 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano, 800 pregações por ano. Significa que eram 2 vezes ao dia que ele pregava. Só para você ter uma noção da vitalidade desse homem em Deus, ele só parou de pregar de manhãzinha antes do sol nascer, quando ele completou 85 anos. O final do resultado, ao todo, ele já chegou a pregar para mais de 20 mil pessoas em um lugar só. Muitas pessoas receberam um batismo com o Espírito Santo, receberam Jesus, porque John Wesley era um canal de bênção naquela época sobre a Inglaterra. Agora vamos mais para o norte, nas Ilhas Hébridas. Para você que não sabe onde fica as Ilhas Hébridas, elas são um arquipélago ao redor da Escócia, lá no extremo norte, depois da Inglaterra, no Reino Unido, lá em cima, tá lá as Ilhas Hébridas. Em 1949, houve um avivamento tão forte naquelas ilhas, olha só o que aconteceu. Vamos falar de um personagem chamado Donald Smith. Os relatos dizem que, de repente, enquanto Donald Smith orava, os céus rasgaram sobre aquele lugar, sobre aquela igreja, sobre aquela conferência. E todos que estavam lá começaram a receber o Espírito Santo de uma forma tão grande que não somente atingiu aquela igreja, aquela conferência naquela noite, mas fez um boom. É como se Deus tivesse jogado uma bomba da presença dele naquele lugar e começou a se espalhar o cogumelo de arrependimento. Tanto é que toda a extensão das ilhas foram cheias da presença de Deus. Comerciantes, profissionais, pessoas que estavam na rua, pessoas que estavam passeando com suas famílias, começaram a chorar, começaram a sentir arrependimento. Pescadores começaram a sentir arrependimento e as pessoas começaram a buscar as igrejas. Onde havia uma igreja, havia uma concentração de pessoas que durou por vários dias e várias noites, pessoas chorando, recebendo visões, pedindo perdão dos seus pecados, recebendo curas, recebendo milagres. Aqueles relatos, aqueles dias foram tão poderosos que foram se comparados aos avivamentos de John Wesley, foram comparados ao avivamento que houve no país de Gales e foram comparados ao avivamento das Ilhas Lewis, que havia acontecido meses antes desse avivamento acontecer em 1949. O ano é 1905, na rua
Bonnie Brae, onde os sinais de avivamento e manifestações espirituais já estavam acontecendo. O fogo já estava pegando lá. E havia um pastor naquele lugar que era o líder desse movimento, que era o pastor William Joseph Seymour. Ele era o líder daquele movimento que estava começando a ganhar grandes proporções. Logo aquela casa, que já havia 7 pessoas recebendo milagres, começou a se encher e tomar uma proporção tão grande que eles tiveram que alugar um lugar, a dita então Rua Azusa número 312. Eles acharam um lugar na esquina, e aquele lugar antes era uma igreja metodista episcopal africana, mas depois daquilo só foi um lugar de depósitos, onde as pessoas guardavam equipamentos, de estábulo para animais e feno. Mas em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e 2 caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto na missão da Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Por 3 anos, o avivamento aconteceu de forma incessante por 24 horas. Pensa um lugar de 24 horas de avivamento, com uma participação de até 1.000 pessoas em uma casa. 1.000 pessoas em uma casa orando, buscando incessantemente a presença de Deus. Os relatos dizem que esse avivamento começou de uma forma tão forte que as pessoas do mundo inteiro, milhares de pessoas, vinham para a Rua Azusa da Califórnia para receber essa unção. Mas antes deles chegarem na Rua Azusa, quarteirões antes, já caíam no Espírito Santo, já começavam a sentir o Espírito Santo agindo, começavam a chorar, era uma presença tremenda. Aquilo que começou com um avivamento pequeno na Rua Bonnie Brae, com 7 pessoas, se tornou em um vasto exército de mais de 600 milhões de pessoas influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa. Por todos os anos em que durou aquela casa, que durou aquele avivamento, mais de 600 milhões de pessoas receberam o Espírito Santo. Transformou a vida do mundo. As pessoas começavam a relacionar Califórnia com um lugar do avivamento, não um lugar de Hollywood, um lugar de praia, um lugar para você ir descansar com a sua família, fazer turismo. Não, elas linkavam, elas relacionavam Califórnia com um lugar onde Deus tocava a terra. Você que está vendo, jovem, que está vendo esse vídeo, não se subestime, você é a resposta de Deus para sua casa, para sua escola, para sua nação. Você é a resposta de Deus para sua cidade. Não importa o que você está sentindo, o que você está vivendo. Você é o mecanismo, você é a força, você é o rema de Deus para começar algo que as pessoas não experimentaram, nunca viveram ainda. Que você possa ser muito abençoado através desses vídeos. Beleza? Fique com Deus, um abraço e até mais.